Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Quaresma, tempo de conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Meus amados, hoje é domingo, hoje é o segundo domingo do tempo quaresmal. E o Evangelho que a igreja nos propõe está em Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 10. Abra o seu coração, uma palavra de conversão e vida eterna para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso, Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e conduziu-os a sós a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes e de uma brancura tal que nenhum lavadeiro sobre a terra as pôde fazer assim tão brancas. Apareceram-lhes Elias e Moisés e falavam com Jesus. Pedro tomou a palavra. Mestre, é bom para nós estarmos aqui? Faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Com efeito, não sabia o que falava, porque estavam sobremaneira atemorizados. Formou-se então uma nuvem que os encobriu com a sua sombra, e da nuvem veio uma voz: Este é o meu filho muito amado, ouvi-o. E olhando eles logo em derredor, já não viram ninguém, senão só Jesus com eles. Ao descerem do monte, proibiu-lhes Jesus que contassem a quem quer que fosse o que tinham visto, até que o Filho do Homem houvesse ressurgido dos mortos. E guardaram essa recomendação consigo, perguntando entre si o que significaria ser ressuscitado dentre os mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados, Jesus sobe a montanha. Subindo a montanha, Jesus sobe o Monte Tabor e leva consigo seus 3 melhores amigos, Pedro, Tiago e João. No alto do Monte Tabor, Jesus começa a orar. Os apóstolos estavam cansados das missões, das caminhadas, dos trabalhos daquele dia. O evangelista Lucas, esse trecho que lemos é do evangelista Marcos, mas o evangelista Lucas vai dizer que eles acabam cochilando de cansaço. E de repente, quando eles acordam, despertam, Jesus está transfigurado, resplandecendo de luz. A luz, a glória de Jesus se faz manifesta. Eles têm a visão beatífica, eles veem a glória de Deus. E com Jesus estão Moisés e Elias, e eles conversam. Aqui o evangelista Marcos não diz o assunto da conversa, mas o evangelista Lucas, ao narrar esse trecho da transfiguração de Jesus no Monte Tabor, o evangelista Lucas diz que eles conversavam sobre a paixão de Jesus, sobre o sofrimento redentor de Jesus na cruz. Os apóstolos ficam boquiabertos com aquela visão da glória de Deus. E de repente uma grande nuvem da glória de Deus, uma nuvem resplandecente nos envolve e da luz se ouve uma voz que diz: Este é o meu filho muito amado. Ouviu. De repente tudo volta à normalidade. Jesus cessa de manifestar a sua glória, volta àquilo que eles estavam habituados a ver, a nuvem desaparece, ficam ali no alto do Tabor, Pedro, Tiago, João e Jesus. Pedro então se aproxima do Senhor e fala: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, faremos para nós, para ti. Faremos aqui 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias, uma para o Senhor. Por que Pedro faz a Jesus a proposta de elevar naquele monte 3 tendas? Esse é o núcleo do Evangelho de hoje. Queridos, havia
no tempo dos apóstolos, os judeus celebravam uma festa chamada Sukkot. O que era o Sukkot? Era a festa das tendas. Durante 40 anos o povo caminhou no deserto. Lembra, 40 anos, quaresma, 40 dias o povo caminhou no deserto, 40 dias Moisés esteve no Monte Horebe diante de Deus para receber a tábua da lei, 40 anos foram o reinado do rei Davi, 40 dias Jesus jejuou, 40 dias e 40 noites Jesus jejuou no deserto, 40. O tempo da vida de um homem na época de Jesus, as pessoas viviam em média 40 anos. Mais uma vez o número 40. Durante 40 anos o povo caminhou no deserto. Essa foi a primeira quaresma, a primeira passagem rumo à entrada na Terra Prometida. 40 anos o povo caminhou no deserto. Enquanto o povo caminhava no deserto, o povo vivia em tendas. Depois que o povo entrou na Terra Prometida, começaram a celebrar uma festa anual chamada de Sukkot, que era a festa das tendas, onde o povo passava alguns dias em tendas para fazer memória do tempo em que eles caminhavam pelo deserto. Por que fazer memória do tempo que caminhavam no deserto? Para então agradecer a Deus por estarem na Terra Prometida e para darem valor à Terra Prometida. Então existia essa festa das tendas. Essa época de Jesus transfigurado no Monte Tabor ocorria em Jerusalém, a festa das tendas. Então Pedro fala: Senhor, queres que armemos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias? Como se Pedro quisesse dizer: eu quero estar na glória do Senhor. Assim como no deserto o povo esteve diante da coluna de nuvens que falava quando Moisés entrava na tenda do encontro, uma coluna de nuvens descia sobre a tenda do encontro e ali Moisés se entretinha face a face com Deus. E quando Moisés saía da tenda do encontro, a coluna de nuvens se levantava. Quando o povo caminhava no deserto, a coluna de nuvens ia diante do povo, protegendo o povo do sol durante o dia e aquecendo. A coluna de nuvens transformava uma coluna de fogo e aquecia o povo durante a noite. Isso durante 40 anos, esse milagre se deu com o povo de Deus durante a sua caminhada no deserto. Durante o dia, a coluna de nuvens os precedia, os protegendo do sol. Durante a noite, a coluna de nuvens os aquecia, protegendo-os do frio. E quando Moisés entrava então na tenda do encontro, a coluna de nuvens descia ali. O evangelho de hoje mostra que a coluna de nuvens desce sobre Jesus. Jesus é essa tenda do encontro. Assim como Moisés se encontrava com Deus na tenda do encontro, a humanidade se encontra com Deus na pessoa de Jesus. Porque Jesus é 100% Deus, 100% homem. Quando Pedro diz: Senhor, é bom estarmos aqui, queres que faremos 3 tendas? Pedro está dizendo: Senhor, eu quero me encontrar com essa glória frequentemente, eu quero viver na presença da tua glória frequentemente. Assim como o povo viveu no deserto na presença da coluna de nuvens da glória de Deus, ao ver a tua glória aqui no Tabor, Jesus, eu quero viver nessa glória, eu não quero sair daqui mais, Senhor. Eu quero viver na tua glória, no encontro com a tua face, contemplando a visão beatífica. Queridos, acontece que, de fato, era a vontade de Jesus que Pedro contemplasse a visão beatífica, não pelo tempo da sua vida, mas pelos séculos dos séculos, na vida eterna, no alto da montanha. Pedro haveria de contemplar a visão beatífica, mas não no Monte Tabor, mas lá, no alto da montanha, na vida eterna. Então Jesus mostra para Pedro que ele não sabia o que estava falando ainda, porque a felicidade não se pode encontrar nesse mundo. Por que então Jesus mostra para Pedro, Tiago e João a sua glória? Qual o objetivo de Jesus? Mostrar, manifestar a sua glória. Assim como Moisés via a glória de Deus na tenda do encontro, na coluna de nuvens. Porque aqui no Monte Tabor, então, Jesus leva os seus apóstolos para o alto da montanha e manifesta-lhes a sua glória. Você lembra o tema da conversa entre Jesus, Moisés e Elias? A paixão. Querido, Jesus é o caminho. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É como se Jesus dissesse: eu sou o caminho que em verdade conduz à vida. Para alcançarmos a vida eterna, precisamos trilhar os caminhos de Jesus. Imitatio Christi, imitação de Cristo. A vida de Jesus é uma vida de paixão, morte e ressurreição. Não há outro caminho para ir para o céu. Foi o que o próprio Jesus disse em Mateus capítulo 16. Aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e venha. O caminho de Jesus é o caminho da cruz.
mas é o caminho que termina na glória, na ressurreição e na vida eterna. Jesus mostra para os apóstolos a sua luz gloriosa, a sua face resplandecente, a visão beatífica, porque logo, logo os apóstolos haveriam de o vê-lo transfigurado, mas não em glória, mas em agonia, no Jardim das Oliveiras. Assim como Jesus não era mais reconhecível por causa da glória que estava sobre ele, assim também ele não seria mais reconhecível no outro monte, não agora o Tabor, mas o Monte Calvário, onde ele estaria dilacerado de chagas, de sangue, de machucaduras, de pisaduras, de escarros, de espinhos na cabeça. Diante da paixão de Jesus, os apóstolos precisavam entender que aquela paixão não era o fim, mas que aquela paixão era o caminho. Queridos, o Evangelho de hoje nos mostra que Deus nos quer manifestar a sua glória. Assim como Ele manifestou a sua glória resplandecente, a sua luz gloriosa para os 3 melhores amigos. Você que está vendo esse filme hoje, você é chamado a ser amigo de Jesus, um dos melhores amigos de Jesus. Jesus quer que você veja a glória dele, Jesus quer te dar a felicidade eterna no alto da montanha. Jesus quer enxugar todas as lágrimas dos seus olhos, conforme diz Apocalipse capítulo 7. Mas para isso, é preciso passar pela cruz. Por isso, meu amado, quando a dor te visitar, lembra da festa das tendas, do Sukkot. Lembra, é um caminho. O deserto não é o fim, é um caminho. Era a festa das tendas. A festa das tendas lembra o caminho. A paixão de Jesus é o caminho, não é o fim. A sua cruz, a sua dor, o seu sofrimento é um caminho, não é o fim. É a porta estreita. Jesus diz que aquele que quer entrar na vida eterna tem que passar pela porta estreita. E esforçai-vos para passar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à condenação. A porta estreita é a cruz, meu amado. A porta estreita são os sofrimentos desta vida. Por isso, quando os sofrimentos te visitarem, lembra desse evangelho de hoje. Os sofrimentos desta vida são Sukkot. Os sofrimentos dessa vida são passageiros, são tendas as quais nós habitamos de maneira transitória, rumo à terra prometida. A tua dor vai passar. Não existe tempestade que dura para sempre. A tempestade sempre é vencida pela bonança. Não existe noite que dure para sempre. A noite sempre é vencida pelo raiar do dia, pela aurora, pela luz do sol. Por isso, aguenta firme. Quando a dor te visitar, não pergunta por que eu estou passando por isso. Pergunte para que eu estou passando por isso. E a resposta é para você entrar na vida eterna. Quando a dor, a cruz te visitar, se alegre, porque você está passando pela porta estreita, a porta do céu. E suporta com paciência e perseverança os seus sofrimentos. Oferece a Jesus os sofrimentos e aguenta firme. Esse é o caminho do céu. Estamos vivendo o tempo da Quaresma. Hoje é o 2º domingo da Quaresma. Como eu disse, a Quaresma é a vida do homem sobre a terra. 40 anos é o tempo da vida de um homem. A igreja nos ensina a fazer penitência durante 40 dias para nos mostrar, para nos lembrar didaticamente que a nossa vida nesse mundo é uma Quaresma. A gente reza no Salve Rainha, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Esse mundo é um vale de lágrimas. Mas esse mundo é fugaz, passageiro. Ainda que você viva 100 anos sobre essa terra, 100 anos é nada comparado com a eternidade. Portanto, ainda que você viva 100 anos de sofrimento nessa terra, lembre-se, vale a pena. Aguenta firme, que você está passando pela porta estreita. Mas essa porta estreita da cruz, ela leva a vida eterna ao alto da montanha. Portanto, meus amados, o Evangelho de hoje nos mostra que vale a pena suportar a cruz. Vale a pena aguentar firme. Vale a pena, porque vale a vida eterna. A própria expressão vale a pena. O que é uma pena? A pena é um sofrimento imposto em consequência de um erro. Não é? Quem comete um crime recebe uma pena, é apenado, penitenciária. A pena é consequência de um erro.
Qual é o nosso erro? O pecado. Porque pecamos, ofendemos a Deus. O sofrimento, a pena, é capaz de nos lavar das consequências do pecado. A culpa do pecado nós nos lavamos pela confissão sacramental, individualmente com o Padre. Nos confessamos, decididos nunca mais perdoar, falamos todos os pecados sem omitir pecado algum, decididos a nunca mais pecar, a lutar contra o pecado, a resistir até o sangue na luta contra o pecado. O Padre nos absolve, o pecado não existe mais. É como alguém que fura um prego na parede, você arranca o prego não existe mais na parede, mas ainda ficou a marca do prego na parede. Então eu preciso passar massa corrida, polir, lixar, né? Passar massa corrida, lixar e pintar. Aí a parede fica nova. Esse lixar, esse pintar é a cruz, é o sofrimento, é a pena. Mas vale a pena. Por que vale a pena? Porque essa pena deixa a parede nova. Essa pena elimina de nós as consequências do pecado e abre para nós as portas do céu. Portanto, meus amados, quando a cruz te visitar, e ela vai nos visitar, porque estamos nesse mundo, e esse mundo é um vale de lágrimas. Quando a cruz te visitar, lembre-se do alto da montanha. Lembre-se, existe uma felicidade eterna para você, onde Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, onde não haverá mais frio, nem calor, nem fome, nem sede, nem cansaço, onde você vai gozar a felicidade total e completa. Felicidade tão grande que é inimaginável, como vai dizer a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Coisas que os olhos nunca viram, coisas que os ouvidos nunca ouviram, coisas que o coração humano jamais imaginou, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Portanto, vale a pena. Aguenta firme. Suporta a cruz. Passa pela porta estreita. Se queres me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e venha. A quaresma desse mundo, aguenta firme. Vale a pena. Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.